Fala, fera logo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História do Brasil. Agora pensando o que seria todo o contexto da República Velha, o período que inclusive a gente considera como um dos períodos mais caóticos da história do Brasil, porque agora, nesse momento, você vai ter ainda uma república em construção. A gente sai de uma república chamada de República da Espada, tá? Para o que seria um contexto onde todas as explicações que a gente arruma para ele é de tentar entender como que os governadores, como que os outros deputados que apareceram naquele período, eles se articularam de uma forma que depois do segundo reinado, toda a discussão que a gente tem é de um autoritarismo constante. Isso combina muito com a habilidade 24. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar conversando agora, tá? Então pega teu material aí e, bom, vale destacar, né, que o termo República Velha, ele foi dito pelo Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, que assume depois desse período, ele vai olhar para esse momento da história do Brasil e vai classificar como República Velha, justamente por conta do autoritarismo, tá? E um termo que você vai pegar nessa aula agora, tá? Coronelismo. É a política dos coronéis, tá? Que está aqui bem apresentada, inclusive por essa imagem que abre aqui o nosso material. Vamos pegar aqui uma questão de habilidade 24, Enem PPL, para conversar sobre cidadania e democracia, um dos temas mais recorrentes aqui da República Velha. Vamos lá, gente. Os cenários descritos no texto, referentes à Primeira República no Brasil, evidenciam a ou as. Aqui vai ser legal porque a gente vai começar a conversar já sobre o assunto, tá? Primeira coisa é entender que o comando nos pede para identificar dentro do texto quais são as características dessa república. Bora lá. Vertigem e aceleração do tempo. Essa seria a sensação mais forte experimentada pelos homens e mulheres que viviam ou circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, essa é a ideia de um tempo estar passando, tá? Vamos lá, continuando. O mesmo sentimento estaria presente nas principais cidades brasileiras que recebiam levas de imigrantes europeus, galera chegando aqui, que atravessavam o Atlântico em busca do sonho de fazer a América, né? A gente vai estar fazendo essa parada aqui. Parece muito com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O sonho americano, o sonho brasileiro. O progresso é esse ideal que vão estar vendendo porque a República nasce com um golpe, né? Dom Pedro II não consegue mais governar, a igreja é um ponto de queda, né? Vai ter uma questão religiosa, uma questão militar e também uma questão da abolição da escravidão. Você vai ter aí o que seria uma venda de uma república que não nasceu direito. Há uma música, inclusive, que fala sobre isso, né? Uma pátria mal parida. É exatamente isso. O progresso, tudo parecia arrebatar em sua corrida desenfreada. Porém, preste atenção. Existe aqui dois sentimentos, né? Esse de vertigem e aceleração do tempo, mas olha o sentimento que importa pra gente aqui, ó, marasmo. Assim, nas fazendas, nas vilas do interior e nos sertões do país, essa mesma virada do século seria percebida. De que forma? Ali nada parecia romper uma rotina secular. Então, para essas pessoas que estavam ali nos sertões, que estavam no interior, nas fazendas, não mudou nada, porque tudo estava ali, ó, colaborando, trazendo e permanecendo os itens de privilégio dos coronéis, que é a galera que obviamente está sendo beneficiada com esse período. Então é esse o contexto que aparece para a gente, tá? É nesse sentido mesmo. Vamos lá. Os cenários descritos no texto referentes à Primeira República no Brasil evidenciam a letra A, as diferenças entre dinâmicas socioculturais. Olha, nesse contexto, nós percebemos que sim, existem diferenças. Elas vão pegar aqui região, tá? Grupo social, grupo social e consequências, né? Você percebe que para uma galera houve privilégios, para outra houve exclusão. Faz sentido. Letra B. Convergências. Isso aqui não teve, tá? Entre ideais civilizatórios. A primeira coisa que a gente discute aqui, comparando exatamente esse cenário. Não houve
Nenhuma convergência cultural nem social nesse contexto. Letra C, retração de incentivos governamentais. Isso nem está posto dentro do que seria o próprio texto da questão, né? Não está posto mesmo. Vamos lá. Primazia de práticas agropastoris. Isso também não aparece. Letra E, ineficácia de políticas públicas. Olha que esse é um distrator muito legal, tá? Porém, gente, não estamos falando, por exemplo, nesse contexto, de uma demanda social, né? Se, por exemplo, o comando pedisse para que a gente destacasse o que deveria ser feito, ou, por exemplo, que aconteceu ali um processo de inserção da população mais pobre no governo e não deu certo, seria ineficácia dessas políticas, mas elas nem existiram, né? Então, é realmente a letra A, as diferenças entre dinâmicas socioculturais, justamente comparando, né, o que estava acontecendo ali naquele contexto em determinados lugares no Brasil, considerando o que a gente colocou aqui, né? Região, grupo social e consequência, beleza? Agora uma parte muito legal do nosso material, que é pegar tudo o que importa, o que você precisa aprender sobre República Velha, beleza? E aqui utilizamos como base a habilidade 24, que você deve lembrar, que traduz dois termos, cidadania e democracia. Professor, por que isso é importante? Eu vou te explicar agora. E faz sentido, tá? Você conseguir também entender que nesse cenário a gente traz muito como característica exatamente o que está acontecendo naquele período, para que você, visualizando a questão, consiga lembrar. Então, na República Velha, destacou-se, olha só o que é importante, a política dos coronéis. Professor, o que é essa política? Controle local, em que líderes regionais exerciam poder sobre os seus eleitores. E isso está dentro de um campo de discussão que a gente também considera como clientelismo, ou seja, interesses privados sobrepondo interesses coletivos. O que é isso, professor? Ou públicos? É quando alguém governa o Brasil, seja qualquer cargo político, e acha que está governando a casa dele. Ele é vereador agora, ele vai contratar o sobrinho para estar sendo seu secretário. Ele é prefeito, ele bota a família toda dele para trabalhar na prefeitura. Isso é clientelismo. Isso já nasce no Brasil República. E uma das coisas características que a gente tem aqui nessa política dos coronéis é o voto de cabresto, tá? É justamente o controle da população, de saber, e obviamente, né, a parte da violência, quem que vai votar nessa pessoa, né? É meio bizarro. Esse sistema garantia o apoio aos governos estaduais e ao Pacto do Café com Leite, essa república que, obviamente, vai estar sendo discutida aqui daqui a pouco, revelando a fragilidade democrática e a manipulação política no período. Então, gente, tudo que caiu no Enem sobre República Velha sempre foi trazido nesse contexto, tá? De participação política, de controle eleitoral. Isso vai ser muito importante para você pegar aí para as próximas questões, beleza? Lembrando que ficou com dúvida? Abre o fórum aqui de questões, de dúvidas de fato, e manda lá sua mensagem que a gente vai estar te respondendo, tá bom? Mas vamos lá. Seguindo aqui, tem um cenário muito legal de representação. Eu gosto muito dessa imagem porque ela é muito clara. Nós temos aqui a figura de um coronel, tá? Figura de um coronel. Aquele homem bruto do campo que é dono de algum empreendimento, dono de alguma fazenda, tá? E esse é um cenário da votação, esse é um processo eleitoral, tá? Eleições nesse período aqui. Inclusive, tem um termo que é bem conhecido, por conta da violência, se chamava as eleições do cacete. Porque você tinha ali qualquer coisa que fosse discordada da população, obviamente eles seriam punidos por isso. E aqui é o cidadão, né? Essa aqui é a figura do eleitor, que sim, precisava dizer em voz alta em quem que ele estava votando e apresentar o nome do cidadão. Como que ele não poderia ser pressionado desse jeito, né? Então a urna, ela era totalmente manipulável, tá?
totalmente manipulada. Então, é nesse contexto que a gente se encaixa aqui, pensando a história do Brasil de uma maneira onde esse recorte ele é extremamente problemático. Bom, agora para a gente poder pegar aqui, né, essa dinâmica de entender exatamente como que esse processo se dá, vamos responder uma questão do Enem 2024. Considerar exatamente o que é que está acontecendo no Brasil. Essa aqui, por exemplo, já é uma habilidade diferente que a habilidade 17, que é pensar território, tá? Porque é uma questão local, de fato, de entender o que está acontecendo. E vamos pegar aqui esse cenário do Brasil República, tá? No Brasil, os eventos descritos ganharam conotação política ao serem vinculados a. Então, qual era a perspectiva dessa república que acabava de nascer? Vamos lá. Com a proximidade do século XIX, amplificam-se as expectativas com relação ao século seguinte. Sempre assim, né? Se muitas eram as utopias, né, aquelas histórias impossíveis, talvez uma das mais evidentes tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência. Essa é uma utopia, com suas invenções e projetos. Não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tomada pela introdução de uma série de inventos de forma acelerada. Entraram no Brasil a luz elétrica, com ela o telégrafo, o telefone, o cinematógrafo e todo esse cenário de progresso, né? Na área dos transportes, o trem a vapor é substituído pelo elétrico, que assiste à entrada do automóvel e até do aeroplano. Então, é um período que vai trazer alguma perspectiva. O que é que está acontecendo nessa nova república? O que é que estão vendendo, tá? Venda de uma imagem sobre a república. Exatamente isso. Beleza. Seria então a expansão estratégica do imperialismo? Isso aqui é uma pegadinha absurda, tá? Porque o século XIX é o século do imperialismo, mas tipo, isso aqui está acontecendo na Europa, tá? A perspectiva imperialista, ela é europeia. Letra B. Ascensão gradual do mercantilismo, pelo amor de Deus. Mercantilismo século XIV, XV, até antes um pouquinho, mas com mais força 14, 15 e 16. Laicidade da educação, educação sem influência religiosa no século XIX, não mesmo. Retomada do absolutismo, isso também não é posto em discussão, considerando que a letra B não poderia ser marcada. Agora sim, que ideal é esse que está sendo vendido? É uma visão republicana de nação. A ideia de que este território seria transformado por essa republiqueta, sendo que, né, foi tomada por um golpe. E, obviamente, não tinha como dar certo, porque era um golpe feito pelas elites e para as elites. Bom, gente, caminhando aqui para a próxima questão, a gente vai começar a olhar agora ah, também para uma característica desse período. Então, percebe que a gente passou por política, território, a gente volta para território de novo, inclusive, tá? Pensando o que é que mudou dentro desse país, considerando exatamente ah, essa República Velha, tá? Então, vamos caminhando para isso. De acordo com o texto, a picareta regeneradora do alvorecer do século XX significava A. Então parece que aqui tem muito mais um jogo de conceito, de termo, né? E é uma interpretação que a gente vai ter que ter agora, nesse momento. Vamos lá. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfacelar do barro, tá? Havia um longo gemido. Ele vai descrevendo transformações, né? Transformações. Beleza. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. Caraca, também foi difícil aqui, hein, galera? Opróbrio, esfacelar. A cidade colonial, imunda, retrógrada, emperrada nas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Então, assim, era transformações de fato no território brasileiro. Existe aqui agora um motivo para se chamar picareta regeneradora. Muito provavelmente é por conta das mudanças, tá? Nesse contexto. Mas o hino claro das picaretas abafava esse projeto imponente.
Com que alegria cantavam elas, as picaretas regeneradoras, e como as almas do que ali estavam compreendiam o que elas diziam no clamor incessante e rítmico, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. Realmente, vendendo de novo, né? Um projeto de nação, um projeto de, ó, república. Beleza, vamos analisar nossas alternativas, né? Gente, esse momento, então, de mudanças, né? De todo esse cenário. ahn, Letra A. Erradicação dos símbolos monárquicos. Olha, quebrando tudo. Hum, tá. Erradicar seria destruir. Mas, tipo, não tem nenhum símbolo da monarquia sendo tão claro aqui pra gente. Letra B. Restauração das edificações seculares. Nada de restauração. Aqui estamos falando de crise, né? Treta. Coisas sendo quebradas. Ahn, letra C. Interrupção da especulação imobiliária. Isso não está sendo posto em debate. Letra D. Reconstrução das moradias populares. E não mesmo, né? Como se tivesse, né? Letra E. Reestruturação do espaço urbano. Exatamente, né? A picareta regeneradora, ela está trazendo um ideal de nação que, obviamente, vai estar sendo construído ao longo do tempo. Bom, temos aqui mais 3 questões. Então a gente vai fazer a mesma dinâmica que você está percebendo, né, nas últimas aulas. Estamos sempre deixando questõezinhas aí para vocês. Vamos responder essa e deixar as outras 2 questões para que vocês treinem, tá? E obviamente consiga aí fazer essa relação de troca com a gente e a gente poder ajudar também, né, da melhor forma que a gente puder. Vamos lá. Pensando aqui nossa questão de 2018, voltamos para a habilidade 24, democracia e cidadania. E aí vale a pena, né, citar que é uma das habilidades mais importantes desse contexto, beleza? Então vamos lá. Érico Veríssimo, deixa eu só. Isso. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte, o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Então, o que é que a gente tem como referência, tá? Na Primeira República, que foi posto aqui nessa obra? Muito provavelmente, o livro que vai trazer aí essa crítica, né, a esse momento da história do Brasil na Primeira República. Bora lá. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Lembra lá das mesas eleitorais? Controle político? Vamos lá. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de 2 balas no bolso. Gente, olha que eleição tranquila, né? Caixa de bala, revólver, só coisas leves aconteciam aqui nessas eleições. Vamos lá. Encaminhou-se para o seu posto, a chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. A famosa boca de urna, né? Este, em sua quase totalidade, tomava docilmente dos papeluchos e depositava-nos na urna. Então, assim, não deixava nem a galera votar, eles mesmo botavam, né? Depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Estamos falando de uma ameaça, né, gente? Ameaça e ameaça aí que a gente chama de assédio, né? Assédio político. Moral também. Bizarro, né? Então, beleza, gente. Qual é a descrição que a gente tem como característica desse momento? A identificação forçada de homens analfabetos. Não também. Não tem como a gente pensar nisso. Letra B. Monitoramento legal dos pleitos legislativos. Faz muito sentido. Porém, gente, olha o problema. É que se a gente considera isso que a gente acabou de ver como monitoramento, a gente desconsidera o conceito de violência, né? Porque quem deveria fazer isso era o Estado, e não era o Estado que estava fazendo esse processo, eram os capangas. O Estado é diferente dos capangas descritos aqui no texto, beleza? Letra C, repressão explícita ao exercício de direito. Exatamente, a violência na cara dura, né, gente? É isso que está acontecendo aqui.
Letra D, propaganda direcionada à população do campo. Não, também. Cerceamento policial dos operários sindicalizados, um grupo muito específico, né? Assim como fez aqui com os analfabetos. Tranquilo, turma? Beleza? Bom, obrigado pela aula. Qualquer dúvida, fala com a gente. E duas questõezinhas bem legais aí, tá? Ó, comparando aqui o Brasil do início da República em si, e uma sobre a queda do Dom Pedro II. Acho que é legal você fazer aquela revisão também a partir das questões, beleza? Até a próxima aula.